Diário de leitura número 18, capítulo 74 e 75. Acho que esse é o diário mais curtinho que eu já fiz em termos de capítulos. Talvez lá no início eu tenha feito de 1 ou 2 capítulos só também, mas a questão é que o assunto foi profundo e eu decidi fazer um diário só. No capítulo 74 do 9º livro de Outlander, de Diana Gabaldon, que é o objetivo aqui dessa playlist toda, desse diário de leitura e comentando o que foi acontecendo de interessante nos capítulos, fazendo algumas reflexões, alguns questionamentos e algumas revisões, né, pra gente acompanhar direitinho o que tá acontecendo nessa série. Então, se você não leu até aqui, eu vou estar falando desses capítulos e pode haver spoilers, né? A questão é a seguinte, capítulo 74, A Face do Mal. A gente vê o Roger conversando com a Brianna um pouquinho sobre um bilhete de um aluguel de armazém, um certificado de armazém, lá em Charlotte. Até onde eu entendo, até onde eu consegui pesquisar no Google, Charlotte é uma cidadezinha ali, não sei dizer se é na Carolina do Norte, deixa eu checar, mas que fica próximo ali de Charlestown, que é onde eles estão. E ele fala que ele despachou os cocôs de morcego pra lá. O que é isso, cocô de morcego? É porque as armas que o Fergus conseguiu junto com o Roger tava ali justamente assim, toda suja e tal, era fuzil, não era o outro tipo de arma que eles queriam, acho que eles queriam mosquetes. E aí tava sujo, né, antigo, não sei o que, e tinha até cocô de morcego junto. E aí eu acho que ele quis dizer que despachou o cocô de morcego, para não falar que despachou as armas pra lá e ninguém notou e tá tudo bem, então ele tem esse comprovante desse armazém lá. Então acredito eu que eventualmente a história vai se movimentar para Charlotte. Mas aí o ponto principal desse capítulo que acontece é que o Fergus vai se encontrar com o Percy. Finalmente esse encontro acontece, a gente tá desde o livro Ecos do Futuro com essa história do Percy, e eu lembro que quando eu li o Ecos do Futuro, tava bem na época que tava passando a 7ª temporada, a primeira parte, e de fazer toda essa comparação da 7ª temporada com os livros, de eu avaliar a seguinte questão: todo o rolê envolvendo o Fergus e o Percy, essa questão do Percy estar atrás do Fergus e tá ali levantando suspeitas e falando de tudo da questão de quem são os pais do Fergus e como que isso impacta a história dele e a história de Outlander, tudo isso não foi retratado na série. E eu lembro de ficar assim, revoltada com isso, porque desde lá no livro 7 vem essa sensação de que isso é uma parte importante da história, mas é uma parte importante da história que só vai acontecer agora no livro 9. Então tô desde o livro 7 pensando nisso. Então no livro 7 teve a primeira vez que o Percy foi atrás do Fergus e tudo mais, e pesquisando e tentando entender, e depois no livro 8 aparece de novo, e agora aparece de novo. Então o Percy ele teve várias tentativas de conversar com o Fergus, e só agora que ele aceitou, só agora que ele foi lá. E ele leva o Roger junto com ele. E aí acontece o seguinte, o Roger a princípio fica meio suspeito assim, né, Beechman. Como assim Percy Beechman, né? Será que ele é parente da Claire? Não é possível, porque ele sabe qual era o nome de solteira da Claire. E o Fergus fala, não vai ser não, é só um sobrenome francês fora do comum, mas sim, eu conheço, né? E por conhecer ele quer dizer que ele sabe quem é, porque o Percy estava atrás dele já há algum tempo. Então ele até fala pro Roger, né, eu não conheço bem os detalhes, mas eu vou dizer o seguinte, esse Beechman tentou falar comigo várias vezes para oferecer coisas variadas, mas em especial para me contar a verdade ou o que ele diz ser a verdade sobre os meus pais. E dessa vez o Fergus vai lá. E o Roger até questiona do porquê que ele decidiu agora conversar com ele. E o Fergus explica que se ele tiver que perder a profissão dele lá, se ele não puder mais ser impressor, então ele precisa encontrar um novo lugar para ficar. Até porque o Roger contou todos os detalhes para ele ali de qual que é a expectativa da guerra, né? Desse confronto que vai acontecer ali perto. E o Fergus fala, eu preciso de um novo jeito para sustentar minha família. E pode ser que o Monsieur Beechman me mostra esse jeito. Então o Fergus tá apostando as cartas dele do futuro no que o Percy tem a falar sobre ele. E aí, minha gente, eu fui lendo esse capítulo e eu fiquei naquela dúvida assim, será que eu volto nos livros anteriores antes de ler ou depois de ler? Aí eu li o capítulo e depois eu ainda voltei, principalmente ali no livro 7, pra ver o que rolou de mais importante. Acontece que o Percy, ele finalmente tem a chance de conversar com ele e ele quer falar sobre os pais deles. Então ele fala em alto e bom tom que o Fergus é filho do Conde de Saint-Germain e filho da Amélie Elise Levigne Beechman. Se o meu francês estiver bom em tudo que eu pronunciei do nome dela.
E o Fergus fala que ele conheceu uma Amélie, e só porque ela tá morta já, né? E o Bridgman fala, né, que ela morreu e que você conheceu, né? Como assim você conheceu ela? Aí o Fergus fala que conheceu uma Amélie de nome, só que ele não sabia que ela seria a mãe dele. E eles têm uma longa conversa aí sobre bordel e filhas de prostitutas e tudo mais. E o Roger tá ali, né? Ele tá no meio da conversa e ele pergunta como que a Amélie morreu. E o o Percy fala, né? Que foi em uma crise de dor de garganta mortal. E pergunta, mas e o Conde? O que aconteceu com ele? Cadê o Conde Saint-Germain? E o Percy responde: tampouco sabemos. Monsieur Leconte muitas vezes desaparecia de Paris por períodos de duração variada, às vezes dias e às vezes meses, de vez em quando um ano ou mais, sem qualquer pista de onde tinha estado. Mas a última vez que foi visto tem mais de 20 anos, e as circunstâncias de seu desaparecimento foram tão notáveis que a probabilidade de ele de fato estar morto é suficiente para um magistrado declará-lo falecido, caso uma petição nesse sentido seja apresentada por seu herdeiro. E aí, minha gente, eu li a novela, né, O Espaço Entre Dois, e tô pensando em ler de novo, porque eu lembro que o Percy, olha eu confundindo o Percy com o Saint-Germain aí 10 vezes, né? O Conde Saint-Germain tá lá na novela e ele tem o nome da Amélie lá no meio, eu preciso ir lá e voltar pra ver esses detalhes. Mais uma coisa pra minha lista de coisa a fazer na hora que terminar esse diário. Mas aí acontece o seguinte, que o Fergus, ele tá, como assim, seu herdeiro? Mas você tá se referindo a outra pessoa? Porque assim, até onde eu sei, bastardo não pode herdar bens. E eu sou bastardo, né? Eles não eram casados. E aí acontece que o Percy chama ali um advogado e esse advogado mostra pra eles um contrato de casamento que foi feito entre a Amélie e o Conde Saint-Germain. E falou, você não é bastardo, permita-me parabenizá-lo. E aí acontece que o Fergus, ele não é bobo nem nada, né? E aí ele começou a falar que, tipo assim, como é que eu vou saber que isso aqui é verdade, né? Eu, como vocês sabem, eu roubava as cartas lá pro Jaime, né? Pro Milord, quando eu tava em Paris, e eu vi ele falsificar muitas cartas durante muito tempo. Isso aí poderia muito bem ser falsificado. O Roger, que também não é bobo nem nada, fala, não, o Jaime, ele fez muita coisa já, né, e tudo mais, mas falsificar documento ele não falsifica não. Mas o Fergus, por outro lado, mas não seria interessante para a cidade inteira saber que o Fergus sabe falsificar um documento. E aí o Fergus, ele questiona, né, o que ele sugere que se por acaso ele tivesse disposto a fazer isso. É óbvio que o Percy tem algo em mente ali, que o herdeiro do Monsieur Leconte pode fazer por eles então, né, já que é assim, já que eles estão atrás do Fergus. E o Percy, ele conta, né, que a situação é que o Conde Saint-Germain, ele era um homem riquíssimo e era dono tecnicamente, ainda é dono da maior parte das ações de um sindicato que investia em propriedades no Novo Mundo. O principal bem desse sindicato era uma considerável parcela de terra situada na região muito extensa, conhecida como Território Noroeste. E a questão é que o Percival, ele quer que o Fergus assuma essas terras, se apresente como o herdeiro do Conde Saint-Germain, e aí a partir do momento que eles ganham a guerra, o Percival poderia comprar essas terras dele. E aí começa uma discussão de, se vai ganhar, né? E aí o advogado que tá lá, né, até fala, não, eles vão ganhar sim. Tá tudo certo pra ganhar. Você não é um rebelde mesmo? Você mesmo, Sr. Fraser, né? Fergus. Certamente é o que você imprime no seu jornal dá a entender. Você não tem fé na sua causa de que os americanos vão ganhar e que vai dar tudo certo pra vocês? E esse advogado falou isso com tanta convicção, gente, que eu pensei se era só um jogo político ali pra poder convencer o Fergus a tomar partido e a falar, ok, deixa eu pegar essas terras então, vou assumir isso e depois eu vendo pra vocês. Ou se isso era uma informação de que o advogado tem essa informação do futuro de alguma forma. Porque assim, sempre pode surgir um novo viajando do tempo, né? Vai saber o que pode acontecer. Mas eu acho que foi só um lapso assim que passou na minha mente, porque esse advogado não tem nem nome, assim, nem fala o nome dele, não é possível que ele vai aparecer depois. Mas aí acontece que o Fergus, então, ele pega todas essas informações e levanta e fala pra eles, né, que tipo, vocês me deram muita coisa pra pensar, vou pensar a respeito. E eu achei essa atitude do Fergus muito interessante, de chegar lá, de ouvir o que tinha pra falar, de entender o contexto e questionar
querer dizer que como é que eu vou saber se essa certidão aí é de verdade ou não, pra então falar assim, tá bom, vou pensar, depois eu volto, depois a gente vê o que acontece. E eu acredito que ele vai acabar aceitando, porque o Fergus, ele tá justamente querendo uma possibilidade de viver e de sustentar a família dele depois disso. No capítulo seguinte ainda não fala nada a respeito disso ainda, então vai ter alguma coisa desenrolando a respeito disso. E aí eu fui lá no livro 7 ver o que falava, porque eu lembro de já ter lido essa informação de que falava com todas as letras que é pro Fergus supostamente ser filho da Amélie e do Conde Saint-Germain. E aí isso acontece lá no livro 7, em que o Percy tem uma conversa com o Lord John e ele explica tudo isso e como que ele encontrou essa certidão de casamento dos dois, que estava ali dentro de uma bíblia e tudo mais, porque assim, o Percy, ele casou com, se eu entendi a relação aqui tudo bem, né, se não, vocês por favor me corrijam aí nos comentários, de que o Percy se casou com a irmã da Amélie. Esse foi o que eu entendi, né, do rolê todo de como que o Percy está envolvido nisso. E aí, essa questão de ter esse herdeiro para poder ter acesso a essas terras, essa situação ali, esse dinheiro do conde, é algo importante para a família da esposa dele ali. Algo que eu não me recordo bem o que aconteceu dessa esposa dele em específico, né? Que parece que ele tá trabalhando muito mais pro sogro do que pro interesse da esposa. Até porque naquela época a mulher não tinha tanta voz assim pra poder falar interesse meu aqui, né? E tudo mais. E aí logo em seguida o Fergus e o Roger, eles vão até o que me pareceu que seria um bordel pra poder ter um espaço pra conversar. E eles até comentam alguma coisa assim de que um homem precisa ter os seus segredos em relação à sua esposa, né? Mas eu acredito que estão querendo referenciar mais ainda a questão assim, de ter aquele local ali para conversar, um local seguro. E aí o Fergus vai conversar com o Roger a respeito de tudo isso que aconteceu lá na casa do Percival, no hotel que o Percival estava. Então ele fala, né, que esse Percival Beachman, quer dizer, embora eu acredite que ele usasse outro nome, talvez mais de um das outras vezes que ele me procurou, ele já me procurou mais de uma vez com baboseiras desse mesmo estilo, que eu era filho de um homem bem nascido e tinha direito a terras. E o que acontece? Embora eu ache que o Fergus vai acabar aceitando, nesse momento o Fergus ele tá muito com o pé atrás em relação a isso. Porque ele até pergunta pro Roger se ele não notou, assim, o jeito diferente do Percival, e o Roger falou que ele fosse só um francês enfeitado. Então acho que eles estão querendo dizer justamente da sexualidade do Percival, que, como a gente sabe, ele tem caso com o Lord John, que até foi bacana em um dos comentários que me corrigiram, né, que eu comentei que, achei muito estranho esse negócio dele ser meio irmão do Lord John e ter relação com ele e tudo mais, ter esse caso amoroso. Mas eles são meus irmãos, não de sangue, né? Mas mesmo assim, mesmo que sejam meus irmãos que não tem nada a ver de sangue um com o outro, é muito pra minha cabeça, gente. Eu vou lendo e vou pensando assim, então tá, né? Vamos seguir a história e depois eu presto atenção nesse detalhe. Aí quando eu vejo é tarde demais pra prestar atenção nesse detalhe. E fico horrorizada. Mas aí o Fergus fala que essas pessoas, nessa época em específico, né, a gente tá falando aí de 1780, 1779, que essas pessoas, eles não podem confiar em gente que tem essas preferências, porque eles estão sempre suscetíveis à ameaça da exposição pública. Então é preciso olhar para quem o está controlando. E aí no meio dessa conversa, surge até a questão de que assim, uma pessoa reconhece a outra nesse contexto, porque assim, o Fergus, ele já teve um momento ali na vida dele lá em Paris que ele precisou se prostituir e tudo mais. E ele até comenta que o Monsieur Beachman, que ele seria velho demais para se prostituir, mas que ele vendia a si mesmo de outra forma, por necessidade. Então uma pessoa que vive assim por muito tempo deixa de acreditar que ele tem qualquer valor, exceto aquelas pessoas que estão dispostas a pagar. Então ele ainda acredita que ele está sendo manipulado, que o Beachman está agindo em nome de outra pessoa por puro interesse político ou de dinheiro, porque quem age dessa forma é porque parou de reconhecer o valor que ela tem ali mesmo e começa a se vender por qualquer coisa. E o capítulo acaba com a informação de que o Fergus vira pro Roger e fala assim, então, a Brianna tinha dispensado, né, a escolta que o Lord John tinha oferecido, mas fala pra ela escrever pra ele lá, porque a gente vai precisar, viu? Aí o Roger fala, não, mas como assim? A gente não vai incomodar ninguém, vai ser uma carroça cheia de criança e de chucrute, né, que é o bendito do repolho fermentado. E o Fergus fala, não, mesmo assim, você pode pedir a sua mulher pra mandar um recado pro Lord John sem demora, por favor. Peça que ele mande a escolta assim que possível, porque nós vamos com vocês. Talvez a prensa chame a atenção. Então, o que o Fergus está com plano?
Apesar de que eu acho que ele ainda vai aceitar esse negócio do Percy. O Fergus, ele quer ir junto pra savana, vai levar a impressora, vai levar a prensa, vai levar a família inteira. E pra isso ele precisa de uma escolta. Porque aí sim eles chamam a atenção. Não vai ser mais só uma carroça cheia de criança e chucutre. Vai ser muita gente e uma imprensa. E o capítulo 75, gente, alguém taca fogo lá na loja de impressão do Fergus. E aí já começou daquele medinho, né? Porque a última vez que a gente viu a família do Fergus em um incêndio no capítulo passado, que foi justamente o incêndio ali onde eles tinham a impressora, né? O Henry Christian acabou morrendo. E aí a Brianna acorda com a fumaça e já pega as crianças, já sai correndo e veste a roupa de qualquer jeito, se der pra vestir roupa, se não der só sai e cata a menina aqui e acorda o outro acolá e sai. E aí o Fergus, ele tenta apagar lá onde começou o incêndio e tudo mais. Até onde eu entendi, foi um incêndio assim parcial, que não chegou a perder tudo, né? Porque depois parece que eles ainda estão ali na casa. Mas o Fergus fala que é de legalista, ou seja, de pró-britânicos que não tá gostando do que o Fergus está imprimindo. Então a gente tem mais uma confirmação de que é perigoso pro Fergus estar ali. E que ele tá tomando uma decisão de realmente ir embora ali junto com a Brienne e o Roger pra chegar até a savana. E aí o capítulo acaba com esses soldados que o Lord John enviou pra poder fazer essa escolta lá esperando eles estão se organizando pra ir. E a Brianna fica apreensiva de pensar no Jaime em relação ao que ela tá vendo ali dele, porque ela viu o Jaime ali na frente de um fogo, e aí toda aquela cena com esse brilho nos cabelos dele e destacando o contorno dos ossos dele, ela viu um guerreiro naquela situação toda ali, e ela fica apreensiva de pensar que o filho dele pode acabar indo pra guerra, pode precisar lutar como um soldado. E ela começa a pensar que não, ainda faltam 2 anos para a batalha de Yorktown e o final da guerra. 2 anos apenas. O Jaime, no momento, ele tem 9 anos e daqui 2 anos ele vai ter 11 e ainda assim ele seria jovem demais para lutar. Então acho que isso aqui é uma forma de mostrar que a Brianna tá preocupada e tudo mais, mas que a guerra tá chegando aí, tá chegando ao fim também, mas que deixa esse abalozinho nela, né? E aí eles se organizam pra poder ir e o Jaime pergunta se a Brianna vai ter uma pistola junto com ela durante essa travessia, né? Por mais que eles estejam escoltados, a Brianna fala que sim, que é melhor ela ficar com uma pistola com ela. E aí a gente acaba esse diário e eu vou voltar pra minha leitura e eu vejo vocês daqui a alguns capítulos. Muito obrigada pela atenção de vocês, boa leitura e até o próximo diário.